Urgente. Informações exclusivas obtidas por este canal revelam que o ex-presidente Jair Bolsonaro já está montando sua equipe de elite para integrar a comissão internacional que liderará nos Estados Unidos. Como revelamos com exclusividade essa semana, o presidente Donald Trump está finalizando os detalhes para oficializar um convite histórico a Bolsonaro para chefiar a Global Freedom of Speech Initiative, uma poderosa comissão internacional com status diplomático, que terá o poder de recomendar sanções contra autoridades que abusem de seus poderes para censurar opositores políticos. Para quem está acompanhando nosso canal pela primeira vez, Trump surpreendeu o mundo ao anunciar a criação deste cargo com status diplomático pleno para Bolsonaro, concedendo-lhe imunidade total contra processos e o poder de recomendar diretamente ao Departamento do Tesouro americano a aplicação de sanções da Lei Magnitsky, o mesmo instrumento já usado contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa. Esta iniciativa sem precedentes foi motivada por um dossiê de 317 páginas, documentando o que Trump classificou como perseguição sistemática contra Bolsonaro e seus aliados no Brasil. Agora, a revelação exclusiva que trazemos hoje é ainda mais impactante. Segundo 3 fontes de altíssimo escalão com acesso direto às negociações, Bolsonaro já selecionou uma equipe inicial de 10 brasileiros para ocupar posições-chave nesta comissão internacional, e os nomes já foram enviados à Casa Branca para verificação de antecedentes e aprovação final. Os escolhidos incluem ex-ministros, juristas de renome, um general da reserva e especialistas em direito internacional e tecnologia da informação, mais alarmante para o governo atual e o STF. Nossos informantes confirmam que essa equipe já está preparando relatórios detalhados sobre cada ministro do Supremo, com foco especial em Alexandre de Moraes, identificado como alvo prioritário, devido ao seu papel nas decisões contra Bolsonaro e seus apoiadores. De qual cidade você está nos assistindo hoje? E você acredita que esta equipe internacional conseguirá finalmente fazer frente ao poder do STF? Deixe sua opinião nos comentários. Antes de revelarmos a lista completa de nomes e suas funções, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu like. Apenas com seu apoio podemos continuar trazendo estas informações exclusivas que a grande mídia tenta esconder. E se quiser apoiar ainda mais nosso trabalho, considere se tornar um membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar a manter nossa independência. Vamos primeiro recordar o contexto completo desta situação sem precedentes para aqueles que estão nos acompanhando pela primeira vez. No final de setembro, o presidente Donald Trump recebeu um relatório detalhado preparado por especialistas em direito constitucional, comparado que analisou as decisões do STF contra Bolsonaro e seus aliados. Este documento, que classificou as ações do tribunal como juridicamente insustentáveis e politicamente motivadas, foi apresentado ao presidente pelo senador Marco Rubio, que já havia liderado a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Após analisar o relatório, Trump determinou a criação de uma comissão internacional dedicada à defesa da liberdade de expressão global, com foco especial no combate ao que chamou de censura judicial. Para liderar esta iniciativa, o presidente americano decidiu convidar Jair Bolsonaro, concedendo-lhe status diplomático completo, o que inclui passaporte diplomático americano, imunidade contra processos judiciais e proteção por agentes do Serviço Secreto dos Unidos. Esta comissão, batizada The Global Freedom of Speech Initiative, terá sede em Washington com um escritório regional em Miami, um orçamento inicial de 175 milhões de dólares e autoridade para recomendar diretamente ao Departamento do Tesouro americano a aplicação de sanções contra agentes públicos que usem suas posições para perseguir adversários políticos ou restringir a liberdade de expressão. A informação que revelamos com exclusividade hoje é que Bolsonaro não apenas aceitou o convite, mas já está ativamente montando sua equipe e definindo as prioridades de atuação da comissão. Segundo nossas fontes, a lista de 10 brasileiros selecionados por Bolsonaro inclui um ex-ministro da Justiça com vasta experiência em cooperação jurídica internacional, que ocupará o cargo de diretor executivo adjunto da comissão, um jurista renomado, ex-presidente de uma importante associação de magistrados que liderará a divisão de análise jurídica com foco na América Latina, um general de 4 estrelas da reserva que comandará o setor de inteligência e análise de ameaças à democracia, um ex-diplomata de carreira com passagens por organismos internacionais, responsável pelas relações institucionais, um especialista em direito digital e liberdade de expressão na internet, que coordenará a divisão de monitoramento de censura online, um ex-ministro da área econômica que supervisionará as recomendações de sanções financeiras, um renomado advogado constitucionalista que liderará a equipe de documentação de violações ao devido processo legal, um especialista em relações internacionais com experiência em organismos multilaterais, um profissional da área de tecnologia da informação especializado em segurança de dados, e um jornalista investigativo que coordenará a divulgação dos relatórios e achados da comissão.
Embora tenhamos os nomes completos de todos estes profissionais, estamos mantendo a confidencialidade por hora para protegê-los de possíveis retaliações. No entanto, podemos revelar que pelo menos 3 deles já deixaram o Brasil nas últimas 2 semanas e estão reunidos em Miami para iniciarem os preparativos para a formação oficial da comissão. O mais impressionante, segundo nossas fontes, é o nível de preparação e organização que este grupo já demonstra, mesmo antes do anúncio oficial da criação da comissão. Um informante com acesso direto às discussões revelou que a equipe já está trabalhando em um relatório abrangente intitulado Anatomia da Censura Judicial no Brasil, estudo de caso do STF 2019-2025, que será o primeiro documento oficial a ser publicado pela comissão após sua instalação formal. Este relatório, que já está em fase avançada de elaboração, inclui uma análise detalhada de cada decisão monocrática emitida pelo ministro Alexandre de Moraes nos últimos 3 anos, com foco especial nas ordens de bloqueio de contas em redes sociais, prisões preventivas e investigações sem prazo definido. Segundo nossa fonte, o documento apresenta evidências de que estas decisões seguem um padrão que viola princípios básicos do devido processo legal e padrões internacionais de proteção à liberdade de expressão. Ainda mais significativo, o relatório está sendo elaborado nos moldes exigidos pelo Departamento do Tesouro americano para justificar a aplicação de sanções via lei Magnitsky, incluindo documentação detalhada e evidências corroborativas de cada alegação. Na prática, isso significa que o documento poderá ser usado como base formal para recomendar a aplicação de sanções contra mais ministros do STF, além de Alexandre de Moraes. Segundo um assessor próximo às negociações, que falou sob condição de anonimato, não se trata apenas de um estudo acadêmico ou de um manifesto político. Este relatório está sendo construído como um documento jurídico formal, que servirá de base para ações concretas no âmbito do sistema americano de sanções. Cada afirmação está sendo rigorosamente verificada e documentada. Para resistir a qualquer escrutínio, o que torna esta situação ainda mais explosiva é a revelação de que a equipe montada por Bolsonaro não está focando apenas em questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também está compilando informações sobre supostas irregularidades patrimoniais de autoridades brasileiras. Segundo nossa fonte, a comissão terá acesso a dados bancários e financeiros internacionais normalmente inacessíveis às autoridades brasileiras, incluindo informações sobre contas offshore e transações em paraísos fiscais. Um dos membros da equipe, com experiência na área de inteligência financeira, estaria coordenando um levantamento detalhado de movimentações financeiras suspeitas envolvendo familiares de autoridades brasileiras em jurisdições como Ilhas Cayman, Suíça e Singapura. Este trabalho estaria sendo realizado com o apoio técnico de especialistas americanos com experiência em investigações de corrupção internacional. Nossa fonte enfatiza que este tipo de investigação financeira internacional, quando conduzida com o respaldo oficial do governo americano, tem um potencial devastador, pois pode acessar dados protegidos por sigilo bancário em múltiplas jurisdições, através de acordos de cooperação que os Estados Unidos mantêm com dezenas de países e instituições financeiras globais. O nível de escrutínio ao qual as autoridades brasileiras poderão ser submetidas não tem precedentes na história recente do país, explicou o nosso informante. Estamos falando de uma capacidade investigativa que combina os recursos de inteligência financeira do governo americano com o conhecimento detalhado do cenário brasileiro que estes 10 especialistas possuem. Esta combinação é particularmente preocupante para o ministro Alexandre de Moraes, identificado como o alvo prioritário das investigações iniciais da comissão. Segundo nossas fontes, a equipe já possui uma pasta dedicada exclusivamente ao ministro, contendo não apenas análises de suas decisões judiciais, mas também um mapeamento completo de seu patrimônio, relações familiares e conexões profissionais. A informação de que Moraes é o foco principal já teria chegado ao conhecimento do próprio ministro, desencadeando uma série de reuniões de emergência no STF. Um funcionário do alto escalão do tribunal revelou que o clima nos gabinetes é de pânico contido, com assessores buscando freneticamente identificar possíveis vulnerabilidades que poderiam ser exploradas pela Comissão Internacional. Existe um temor real de que informações consideradas sigilosas no Brasil possam ser obtidas e divulgadas por esta comissão, operando sob proteção diplomática americana, explicou o funcionário. Não há precedentes para lidar com uma situação onde um ex-presidente brasileiro tem acesso a recursos investigativos internacionais desta magnitude. Este temor é amplificado pelo fato de que a comissão terá autonomia para publicar seus achados sem necessidade de aprovação prévia do Departamento de Estado americano, podendo divulgar informações potencialmente prejudiciais à reputação de autoridades brasileiras a qualquer momento, sem as restrições impostas pelo sistema jurídico nacional. Então, ainda mais alarmante para o governo, e o STF é a revelação de que a equipe está preparando uma
estratégia de comunicação global para amplificar o impacto de seus relatórios. Segundo nossas fontes, o plano inclui parcerias com veículos de mídia internacionais, campanhas coordenadas em redes sociais e eventos de alto perfil em universidades americanas e europeias. O jornalista que integra a equipe, com vasta experiência em mídia internacional, estaria desenvolvendo uma estratégia para garantir que os achados da comissão recebam ampla cobertura global, contornando completamente os filtros da mídia tradicional brasileira. Esta estratégia incluiria a tradução simultânea dos relatórios para 6 idiomas e a produção de conteúdo audiovisual de alta qualidade para distribuição nas redes sociais. Segundo nossa fonte, a primeira fase da estratégia midiática já está definida e inclui entrevistas exclusivas com Bolsonaro nos principais veículos conservadores americanos, apresentações em think tanks influentes em Washington e uma série de audiências no Congresso americano para apresentar evidências do que chamam de erosão da democracia no Brasil. Esta abordagem multinível visa criar uma pressão internacional sem precedentes sobre o sistema judiciário brasileiro, especialmente o STF, potencialmente influenciando até mesmo as relações diplomáticas e comerciais do Brasil com outros países. A expectativa, segundo o nosso informante, é que esta pressão eventualmente force uma recalibragem do comportamento institucional do tribunal, especialmente em relação aos processos contra Bolsonaro e seus aliados. A revelação talvez mais significativa que podemos trazer hoje é que a comissão não pretende limitar sua atuação à análise e denúncia. Segundo nossas fontes, o plano de trabalho já definido inclui um cronograma para implementação gradual de sanções, começando com restrições individuais contra autoridades específicas e potencialmente escalando para medidas mais amplas que poderiam afetar setores inteiros da economia brasileira. Um especialista econômico da equipe estaria desenvolvendo modelos de impacto para diferentes níveis de sanções, analisando como cada medida afetaria não apenas os indivíduos diretamente sancionados, mas também instituições e setores econômicos relacionados. Esta abordagem gradual e calculada visa maximizar a pressão sobre o sistema judicial brasileiro enquanto minimiza os danos colaterais à economia como um todo. Não se trata de uma retaliação cega ou de uma vingança pessoal, explicou nossa fonte. A estratégia é cirúrgica e escalável, projetada para criar incentivos claros para uma correção de rumo institucional. Para o ministro Alexandre de Moraes, identificado como alvo prioritário, a comissão estaria preparando um relatório especial documentando o que classificam como padrão sistemático de abuso de poder judicial, incluindo análises detalhadas de decisões específicas que teriam violado garantias constitucionais básicas, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Este relatório, segundo nossas fontes, já está em estágio avançado e inclui contribuições de juristas internacionais de renome, incluindo professores de universidades americanas e europeias. A autoridade intelectual destes colaboradores seria usada para dar credibilidade internacional às conclusões da comissão, dificultando que as críticas sejam simplesmente descartadas como politicamente motivadas. O timing para a divulgação deste relatório estaria alinhado com o cronograma mais amplo da comissão, que prevê sua instalação formal em meados de novembro, coincidindo estrategicamente com o primeiro aniversário da vitória eleitoral de Trump em 2024. A reação do governo brasileiro a estas revelações tem sido de crescente preocupação. Segundo fontes do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores já ativou todos os seus canais diplomáticos em Washington, na tentativa de obter mais informações sobre a formação desta comissão e a extensão real de seus poderes. No entanto, o acesso brasileiro à administração Trump tem sido extremamente limitado desde a imposição das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Moraes e sua esposa. Segundo um diplomata envolvido nestas tentativas de contato, as portas que normalmente estariam abertas para nós em Washington agora estão fechadas. Estamos essencialmente operando às cegas. Esta falta de canais de comunicação eficazes com a administração americana aumenta significativamente o nível de ansiedade em Brasília, já que o governo brasileiro não consegue avaliar com precisão a extensão real da ameaça representada por esta comissão internacional liderada por Bolsonaro, para milhões de brasileiros que apoiam o ex-presidente e se sentem perseguidos pelo sistema atual. Estas revelações representam uma luz no fim do túnel. A possibilidade de que, finalmente, aqueles que consideram responsáveis por abusos de poder sejam responsabilizados. Para outros, esta intervenção externa em assuntos judiciais brasileiros representa uma ameaça preocupante à soberania nacional. Independentemente da perspectiva, uma coisa é certa: o equilíbrio de poder no sistema político brasileiro está sendo fundamentalmente alterado por esta iniciativa sem precedentes. A formação desta equipe internacional de elite por Bolsonaro, com acesso a recursos e proteções diplomáticas americanas, introduz uma nova e poderosa variável na equação política nacional.
Nos próximos dias, continuaremos investigando e trazendo mais detalhes sobre a composição desta equipe e seus planos específicos. Segundo nossas fontes, a lista completa de nomes poderá ser divulgada oficialmente pela Casa Branca ainda este mês, juntamente com detalhes adicionais sobre a estrutura e os objetivos da comissão. A nossa Suprema Corte deveria mudar o nome de STF, Supremo Tribunal Federal, para STV, Supremo Tribunal da Vingança. E ele tem dois focos de vingança. O primeiro, obviamente, é o Bolsonaro. A vingança que eles têm vontade de impor sobre Bolsonaro é o ódio, porque Bolsonaro despertou a população para a podridão que acontece no sistema político e judiciário brasileiro. Por ter despertado a população a ponto de que eles perceberam que hoje nós vivemos uma ditadura do judiciário. O outro ponto focal desse Supremo Tribunal da Vingança é o pessoal da Lava Jato. Afinal de contas, a Lava Jato prendeu e condenou os grandes amigos, os grandes colegas e parceiros desse Supremo Tribunal Federal. Inclusive, durante as investigações da Lava Jato, citou-se até mesmo o nome do Dias Toffoli, que foi onde saiu o inquérito das fake news, quando ele proibiu que aquele artigo sobre o amigo do meu pai fosse publicado na revista Cruzoé. E a partir daí, começaram a perseguir todo mundo como se fosse pela democracia. Vamos lá. Sérgio Moro estava numa festa junina. O senador Sérgio Moro. E eu não sou um dos maiores fãs do Sérgio Moro, quem me acompanha sabe disso. Mas a verdade seja dita, o que estão fazendo contra o senador Sérgio Moro é uma aberração gigantesca. Sérgio Moro estava numa festa junina e, de acordo com a imprensa, ele disse isso aqui, ó. STF acolhe denúncia e Sérgio Moro vira réu por piada contra Gilmar Mendes. E qual foi essa piada que ele disse? Vamos dar uma olhada? Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá muito... Aqui, ó. Para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Você sabe que nas festas juninas existem aquelas jaulas, aquelas cadeias, onde você paga lá, sei lá, R$5, R$10, e a pessoa tem que passar 10 minutos na cadeia, certo? E a não ser que ela pague a fiança. É uma forma de arrecadar dinheiro dentro das festas juninas. Isso é muito comum. O Sérgio Moro estava brincando que se ele fosse preso na jaula da festa junina, ele ia pagar a fiança ou pagar um habeas corpus do Gilmar Mendes. O que era uma piada. E aí Cara, nós chegamos num buraco tão absurdo. A Folha de São Paulo publica uma matéria hoje que eu achei excepcional. Então, assim, Lígia Maria, não a conhecia, mas vou acompanhar de agora em diante. STF virou piada. Supremo ignora a jurisprudência sobre crimes contra a honra em caso de suposta fala caluniosa de Sérgio Moro contra Gilmar Mendes. E é esse o tribunal que invade a seara do Congresso e se arvora a regular liberdade de expressão nas redes sociais. Então vamos lá. O motorista encosta num carro numa venda para pedir informação. Amigo, bom dia, eu estou precisando de um habeas corpus para um empresário investigado na Lava Jato, sabe onde é que eu consigo? O comerciante responde sem titubear. Habeas corpus é lá com Gilmar Mendes. Isso aqui, gente, foi do Porta dos Fundos em 2018. Porque naquela época, o Gilmar Mendes estava dando habeas corpus para todos os investigados que pedissem habeas corpus a ele. Todos os corruptos da Lava Jato, milagrosamente, eram protegidos por Gilmar Mendes. Vamos lá. Em junho, como vocês sabem, né, a jurisprudência brasileira tende a afastar o dolo dos crimes, ou seja, a intenção dos crimes contra a honra, quando há animus jocandi, ou intenção de fazer rir. A mais alta corte do país, contudo, vai no caminho contrário. Em junho de 2024, a primeira turma do STF aceitou a denúncia contra Sérgio Moro, feita pela PGR, que o acusa o senador de caluniar Gilmar Mendes. Nesse mês, formou maioria para rejeitar o recurso da defesa. Em um vídeo que viralizou em abril de 2023, Moro aparece numa festa junina. Festa junina, esse vídeo que eu mostrei para vocês agora. Esse é o vídeo em questão que eles querem usar para não só caçar, mas até mesmo prender o Sérgio Moro. Não só o contexto explícito de zombaria foi ignorado pelo PGR e pelo Supremo, mas a jurisprudência do STJ. O crime de calúnia não se contenta com afirmações genéricas. É preciso descrever o fato específico, marcado no tempo, imputado à vítima, o que o xiste de Moro não faz. Ademais, como o vídeo foi postado por terceiro, diga-se, em abril de 2023, e se passa numa festa junina, Moro provavelmente nem sequer era senador. Assim, o caso deveria ser tratado na primeira instância, não no Supremo. É esse tribunal que invade
A seara do Congresso se arvora para regular a liberdade de expressão nas redes sociais, como mostra o interminável inquérito das fake news. A derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, o julgamento de um curso em curso no âmbito do trama golpista, que pode abrir precedente para criminalizar desinformação. O STF virou piada sem graça, o que é pior. Folha de São Paulo publicando uma matéria dizendo que o STF virou piada. Bom, do jeito que as coisas estão indo, a Lígia Maria, acho que é o nome dela, né? Lígia Maria também está aqui. A Lígia Maria provavelmente também será colocada num inquérito e corre o risco de ser presa. Afinal de contas, ela está fazendo uma crítica racional, lógica à Suprema Corte brasileira, ou à Suprema Corte da Vingança. Eu estou falando sobre esse caso porque tentaram, um senador aqui de Goiás, o Vanderlan Cardoso, tentou fazer exatamente a mesma coisa comigo. Eu teci críticas a ele em um vídeo meu, que eu até me arrependo, eu adjetivei ele de vagabundo. Ele usou esse vídeo para falar para o Alexandre de Moraes que eu estava tentando abolir o Estado Democrático de Direito. E por ser assim sendo, eu deveria ser preso e pegar 8 anos de prisão, porque eu chamei um senador de vagabundo. Olha o que está virando o nosso país. O cara conta uma piada, 10 anos de cadeia. Mas é tudo pela liberdade de expressão, pela democracia. Eu não aguento mais isso, cara. Sinceramente, a gente tem que fazer uma maioria no Senado, ano que vem, custe o que custar, para botar o STF de volta na caixinha deles. E se Deus quiser, o impeachment do Alexandre de Moraes. Pois é, absurdos como estes acontecem todos os dias e não adianta só fazer piada. Qualquer coisa que você fale hoje, você está sujeito, né? Está sujeito a um processo, está sujeito a até ser preso e podendo até fugir do Brasil para que isso não aconteça. Olha só, né? E agora a mídia, parte da mídia, tô achando muito estranho, porque parte da mídia está começando a bater no governo Lula, a bater até nos ministros do Supremo. Na semana passada, nós mostramos aqui os jornalistas ali da Globo News falando contra Lula, um discurso que o Lula deu num dos seus eventos ali para milhares de meia dúzia de pessoas, falando contra o Congresso Nacional, contra o STF e tal. E aí os jornalistas meteram o pau da Globo News. E aí nós achamos estranho aquilo, né? E pouco tempo depois, de novo aconteceu isso, a Globo falando e desmentindo e falando sobre fake news também que acontecem ali no governo, que acontece ali no Supremo. E agora, de novo, a Folha de São Paulo, quem diria, né? A Folha de São Paulo saindo em defesa do Sérgio Moro. Todos nós sabemos que o Sérgio Moro, ele é declaradamente, né, de direita e ele foi o que ajudou a colocar ali o Lula na cadeia, né? Depois de ser condenado ali em 5 processos por 3 instâncias, 9 juízes e ficar mais de 580 dias presos, foi descondenado e voltou à presidência do Brasil. Isso aí também nós já sabemos. Agora, o que a gente não sabe é, olha só a situação, pessoal. Mesmo tendo aí essa comissão sendo criada ali, né, de acordo com esse site e com esse portal de notícias, que está sendo criada ali para defender a liberdade de expressão, tanto nas Américas, mas também em outras partes do mundo. Como que pode, né? Olha o que aconteceu agora há pouco, né? O Jair Bolsonaro teve que pedir ao Supremo e principalmente ao Moraes se ele podia comemorar o aniversário da sua filha de 10 anos, né? Um grande absurdo. A pergunta que fica é, cadê o povo que votou em Jair Bolsonaro, né? Cadê aqueles mais de 60 ou quase 60 milhões de brasileiros que votaram em Jair Bolsonaro? Estão todos encobertos, estão todos escondidos, esperando para ver o que vai dar, né? A verdade é o seguinte, pessoal, o Donald Trump, ele tem interesse sim de ajudar, sabe quem? Não Jair Bolsonaro, não o povo brasileiro, ajudar a si próprio. E o interesse do Donald Trump no Brasil, pessoal, é único e exclusivamente comercial. Existem as terras raras, que os países que mais possuem essas terras raras no mundo são o Brasil e também a China. Então é esse o interesse de Donald Trump aqui. E o que tem nessas terras raras? Para quem não sabe, são minerais raríssimos, preciosos, por exemplo, para produzir o ímã, para produzir metais, para produzir o aço e vários outros
componentes que vão em placas, por exemplo, placas de vídeo, condutores, semicondutores, e isso vale milhões, se não bilhões, porque é raro no planeta, não é tão comum. Então, é por isso que o Donald Trump está agora mandando aí seus helicópteros ali nas ilhas do Caribe e com autorização para abater o alvo, e o Maduro está tremendo de medo porque sabe que o Trump vai fazer igual fizeram lá, os Estados Unidos fez há pouco tempo atrás no Oriente Médio, na busca do Saddam Hussein. Estão falando que o Maduro é o Saddam Hussein das Américas. O que você acha disso? Você concorda? Uma invasão na Venezuela ou uma invasão até no Brasil, isso poderia, pessoal, causar grandes transtornos comerciais. Alguns falam que depois de Maduro o próximo alvo seria o Lula, seria o Moraes, seria esse pessoal daqui que está fazendo aí todo esse ativismo judiciário. E é claro, para o Trump, pessoal, para o Donald Trump, não é interessante ter um governo ditatorial, comunista e esquerdista no Brasil. Inclusive, em um novo evento, em um comício já eleitoral quase, o Lula de novo meteu a ripa e o sarrafo em Donald Trump. Ou seja, em uma semana ele manda o seu ministro ali, né, das relações internacionais conversar ali com Marco Rubio. Na outra semana, ele mete o pau ali, desce o cacete no governo norte-americano. Nós não sabemos de que lado que o Lula está batendo aí, né? Cada hora ele fala uma coisa. A verdade é só uma, pessoal. A verdade é que o povo brasileiro precisa acordar antes que seja tarde demais. E para isso também eu quero te convidar para se inscrever no canal. Se você se inscreve aqui, dá um like, você já está acordado, você já está ajudando o Brasil de alguma forma, porque esse conteúdo vai chegar a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e estamos juntos.